Olá, sou a professora Rejane e estudaremos hoje a lista 2 de exercícios sobre limites. Número 1. Com base no gráfico abaixo, determine. Letra A. Limite da f de x, que é essa apresentada no gráfico, ao x tender a menos 4 pela esquerda, por valores menores do que menos 4. Então, estou me aproximando de menos 4 por aqui. E a função, como a gente pode ver aqui em menos 4, a gente tem uma assíntota vertical. Então, conforme a gente está se aproximando do menos 4 pela esquerda, a função está indo cada vez mais para menos infinito. Letra B. Ao x tender a menos 4 pela direita, essa mesma f de x, só que agora eu estou me aproximando do menos 4 por aqui. Para onde que a função está tendendo? Está tendendo a menos infinito também. Limite no menos 4, então, existe? Bom, a gente calculou aqui os limites laterais, eles deram iguais, então esse limite existe e vale esse mesmo valor que deu por ambos os lados, menos infinito. Limite da f de x ao x tender a menos 1 pela esquerda. Bom, aqui no menos 1, como a gente pode ver, nós também temos uma assíntota vertical. E eu estou me aproximando do menos 1 por aqui, por valores menores do que menos 1, pela esquerda. A função, quando eu estou me aproximando de menos 1 por aqui, a função está indo para mais infinito. Ao x tender a menos 1 pela direita, quando me aproximo de menos 1 por valores maiores do que menos 1, o que acontece com a f de x? Agora, ela está indo aqui para menos infinito. Então, existe limite no menos 1? Se por um lado vai para mais infinito e pelo outro lado vai para menos infinito, aqui os limites laterais deram diferentes, então não existe limite ao x tender a menos 1. No ponto menos 1 nós não temos limite, porque os limites laterais deram diferentes. Letra G. Limite da f de x, a mesma f de x, ao x tender a 2 pela esquerda. Então, quando eu me aproximo de 2, aqui em 2 eu também tenho uma assíntota vertical, porque a função está indo cada vez mais para menos infinito. E ao x tender a 2 pela direita, a função está tendendo a que valor? Ao valor 1 do y. Então, esse é o limite lateral pela direita. Então, os limites laterais deram diferentes. Existe limite ao x tender ao ponto 2? Não existe. Ao x tender a 4 pela esquerda, por valores menores do que 4, a função está indo cada vez mais próximo do valor 3. Então, limite lateral pela esquerda do 3, do 4, é 3. Agora, o limite pela direita do 4. Aqui o 4, nós também temos uma assíntota vertical, porque quando eu me aproximo de 4 pela direita, a função está tendendo a menos infinito. Então, de novo aqui, os limites laterais do 4, pela esquerda deu 3, pela direita deu menos infinito, eles são diferentes. Conclusão, existe limite da função ao x tender a 4? Não existe. As assíntotas verticais eu acabei falando, né? Em menos 4 nós temos uma assíntota vertical, em menos 1, em 2 e em 4.
Número 2, determine os limites abaixo. Letra A. Limite dessa função, aqui eu tenho uma f de x, ao x tender a 2 pela esquerda. Então, eu vou ter que analisar ao x tender a 2 pela esquerda, eu tenho um problema aqui de zerar o denominador. No numerador, se eu substituir direto x por 2, aqui dá 7, que é uma constante positiva. Mas o denominador ele vai tender a zero. Eu tenho que ver se vai tender a zero por valores positivos ou por valores negativos. Então, se vai tender a zero pela direita ou pela esquerda. Como aqui está tendendo a 2 pela esquerda, esse meu x aqui é um valor um pouquinho menor do que 2. Então, esse número aqui está tendendo a zero, só que pela esquerda, vai ficar com sinal negativo. Então, uma constante positiva dividido por um número que está tendendo a zero, mas por valores negativos, vai tender a menos infinito. Letra B. Ao x tender a 2 pela esquerda novamente. Se eu substituir aqui o x por 2, aqui eu vou ficar com uma constante negativa no numerador. E no denominador, esse número vai estar tendendo a zero, só que por valores menores do que zero. Porque aqui é um pouquinho menor do que 2, digamos 1,9 menos 2, dá menos 0,1. Vai ficando cada vez mais próximo do zero, só que sempre com sinal negativo. Então, uma constante negativa dividida por um número que está tendendo a zero negativo, vai tender a mais infinito. Na letra C, está tendendo a 1 por valores maiores do que 1. Então, se eu substituir o numerador aqui por 1, vai ficar 1 ao quadrado mais 2, 3. Uma constante positiva no numerador. E no denominador, vai tender a zero, só que por valores maiores do que 1, aqui eu vou ter um valor um pouquinho maior do que zero. Então, está tendendo a zero pela direita. Então, uma constante positiva dividido por um número que está tendendo a zero pela direita, maior do que zero, mais com mais dá mais infinito. Letra D. Ao x tender a menos 3 pela direita. Bom, com os números negativos, vou colocar aqui o menos 3, aqui está o zero. Se está tendendo a menos 3 por aqui, pela direita, aqui eu tenho, por exemplo, menos 2,9, menos 2,99, menos 2,999. Está tendendo a menos 3, mas por valores maiores do que menos 3. Então, aqui no numerador vai dar a raiz de um número bem próximo de 2, então uma constante positiva. E o denominador, se eu substituísse aqui o x por menos 2,9, menos 2,99, vai dar uma constante, aliás, vai tender a zero, mas por valores maiores do que zero. Então, constante positiva dividida por um número que está tendendo a zero por valores positivos, vai para mais infinito. 2 pela direita. 3 ao quadrado, 9. Constante positiva. E 2 pela direita, quer dizer, um valor um pouquinho maior do que 2. Então, 2 menos esse valor um pouquinho maior do que 2 vai tender a zero, mas vai ficar negativo aqui, né? Então, pela esquerda. Então, uma constante positiva dividida por um número que está tendendo a zero, mas negativo, vai para menos infinito. Na letra F, 5 é uma constante positiva
E aqui eu estou tendendo a 3 por valores menores do que 3. Então, ao quadrado vai ficar um número menor do que 9. Isso aqui vai tender a 0 pela esquerda. Então, uma constante positiva dividido por um número que está tendendo a 0, mas negativo, vai para menos infinito. Letra G, limite ao x tender a 3 pela esquerda. Se eu substituir aqui o x por 3, vou ficar com 3 menos 5 menos 2, constante negativa. E aqui, um número um pouquinho menor do que 3 ao quadrado vai ficar menor do que 9. Então, esse aqui vai tender a 0 pela esquerda também. Então, número negativo dividido por um número que está tendendo a 0, mas negativo, menos com menos, vai para mais infinito. Ao x tender a 2 pela direita, na letra H. Aqui no numerador, eu teria 4 menos 10, dá menos 6, mais 2, uma constante negativa. E no denominador, se eu observar, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. É a mesma coisa aqui, x menos 2 ao quadrado, aqui o denominador, né? Então, se eu pensar num valor um pouquinho maior do que 2, se eu substituo aqui, ele está ao quadrado, isso aqui vai tender a 0 por valores positivos. Então, uma constante negativa dividida por um número que está tendendo a 0, mas por valores positivos, vai para menos infinito. Aqui, ao x tender a 0 pela direita, esse termo aqui daria 0, sobraria 2, uma constante positiva. Raiz de um número que está tendendo a 0, isso aqui vai para 0, mas por valores positivos, maiores do que 0. Constante positiva dividida por um número que está tendendo a 0 pela direita, vai dar mais infinito. Letra J. Limite dessa função ao x tender a 3 pela esquerda. 2 ao cubo dá 8, 5 menos 8 fica um número negativo, uma constante negativa. Se eu substituir aqui um valor um pouquinho menor do que 3, vai dar um pouquinho menor do que 6. Consequentemente, esse número aqui vai tender a 0, mas vai ficar negativo ainda, né? Tá tendendo a 0 por valores menores do que 0. Então, aqui, negativo dividido por negativo, uma constante menor do que 0, dividido por um número que está tendendo a 0 pela esquerda, menos com menos, vai para mais infinito. Aqui, na letra K, nós temos uma função trigonométrica, seno de x. Se eu substituir o x por 0 no numerador, vai ficar uma constante negativa. Vai ficar menos 4. E seno de 0? Se eu pensar no ciclo trigonométrico, o seno é esse eixo aqui, do y. Seno do ângulo 0, a projeção aqui em y, é 0. Mas eu estou tendendo a 0 por valores maiores do que 0. Então, eu estou tendendo a 0 por aqui. Então, vai ficar um valor positivo, tendendo a 0. Então, uma constante negativa dividida por um número que está tendendo a 0 pela direita, então vai tender a menos infinito. Então, 10 é uma constante positiva. Tangente de x. Então, aqui, voltando no nosso ciclo trigonométrico, o eixo da tangente de x é esse eixo aqui, paralelo ao eixo do y.
O π está aqui, eu estou me aproximando de π por aqui, no segundo quadrante. No segundo quadrante, a tangente, ela é negativa. A projeção aqui no eixo da tangente dá um valor negativo. Mas conforme eu estou me aproximando de π, esse valor vai tendendo a zero. Só que vai tendendo a zero por valores menores do que zero. Então, acontece que o limite aqui vai ficar zero pela esquerda. Então, uma constante positiva dividida por um número que está tendendo a zero pela esquerda vai para menos infinito. Letra M. Limite dessa função ao x tender a 1 pela direita. Aqui a gente tem a função ln de x. Se eu me lembrar do gráfico da função ln, o logaritmo natural é o log na base e. A base é maior do que 1, vale 2,71, infinitas casas decimais. Então, é uma função crescente, tem mais ou menos esse comportamento. Em 1, o ln de 1 é 0, mas aqui está tendendo a 1 pela direita. Estou me aproximando de 1 por aqui. Para onde que o ln está tendendo? Está tendendo a 0, mas por valores maiores do que 0. Então, aqui vai tender a 0 pela direita. E aqui, se eu substituir por 1, vai ficar raiz cúbica de 3, que é uma constante positiva. Então, mais dividido por mais infinito. Ao x tender a 1 pela esquerda agora, tenho de novo a função ln. Agora, eu estou me aproximando de 1 por aqui, por valores menores do que 1. A função também está indo para 0, só que por valores menores do que 0. Então, aqui está tendendo a 0 pela esquerda. E se eu substituir aqui o x por 1, vai dar menos 3, mas está em módulo. Módulo de menos 3 é mais 3. Então, é uma constante positiva. Dividida por um número que está tendendo a 0, mas negativo, vai para menos infinito. E aqui não é limite lateral, é o limite bilateral do 9. Se eu substituir direto aqui o x por 9, eu vou ficar com raiz de 16, que é 4 sobre 0. Esse limite pode existir ou não. Ele vai existir se os limites laterais forem iguais. Então, eu vou ter que calcular o limite ao x tender a 9 pela direita dessa função e o limite ao x tender a 9 pela esquerda dessa mesma função. Então, vamos ver, se eu substituir o x por 9, vai dar a raiz de 16, que é uma constante positiva, e aqui vai tender a 0, só que é como eu estou substituindo o x aqui por um valor um pouquinho maior do que 9, isso aqui vai ficar positivo. Então, uma constante positiva dividida por um número que está tendendo a 0, mas pela direita, vai para mais infinito. E agora aqui, se eu substituir o x por um valor que está tendendo a 9 pela esquerda, aqui eu continuo com uma constante positiva, mas aqui vai estar tendendo a 0 pela esquerda. Então, eu vou ter uma constante positiva dividida por um número que está tendendo a 0, mas negativo, vai para menos infinito. Os limites laterais deram diferentes. Conclusão, não existe o limite para essa função ao x tender a 9. Essa é a resposta. Letra P. Limite ao x tender a 0. De novo, eu tenho 5 sobre 0.
Eu não posso responder direto essa pergunta. Eu tenho que calcular os limites laterais. Ao x tender a zero pela direita e ao x tender a zero pela esquerda. Então, aqui, se eu substituir o x por zero, no numerador eu vou ter uma constante positiva. E no denominador, como ele está ao quadrado, isso aqui vai ser sempre um valor positivo, mas bem próximo de zero. Então, vai dar mais infinito. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Estou tendendo a zero esse x, vai ficar 5 no numerador, constante positiva. No denominador seria negativo, mas como está ao quadrado, também vai ficar zero pela direita. Então, aqui também vai dar mais infinito. Se os limites laterais são iguais, esse limite existe e vale o valor que deu por ambos os lados. Letra Q. De novo a função tangente. Então, vamos pensar lá na tangente. Então, o ciclo trigonométrico, a tangente é esse eixo paralelo ao eixo do y. E eu estou tendendo a π meios. Π meios está aqui, 90 graus. A tangente de π meios não existe, né? Agora, está tendendo a π meios por valores menores do que π meios. Então, está tendendo por aqui. Então, ainda estou me aproximando do π meios no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, a projeção vai lá para o eixo positivo aqui da tangente. Se fosse no segundo quadrante, a projeção seria lá no negativo. Então, aqui vai para mais infinito a tangente. E no denominador, se eu substituir aqui o x por π sobre 2, vai ficar π menos 1, 3,14 é o π aproximadamente, menos 1 vai ficar positivo. Então, uma constante positiva, infinito dividido por essa constante positiva, continua sendo mais infinito. Agora, o outro caso, né? Estou me aproximando de π meios por aqui, por valores maiores do que π meios, pela direita. Passei já do π meios. Então, a projeção aqui está no segundo quadrante. No eixo da tangente, vai lá para o lado dos negativos. Em π meios, né, bem próximo aqui do π meios, a minha tangente está indo lá para menos infinito. Então, esse termo aqui vai tender a menos infinito. E o denominador vai continuar sendo uma constante positiva. Menos infinito dividido por uma constante dá menos infinito. Então, se aqui perguntasse qual é o limite ao x tender a π meios, limite bilateral, não existe, né? Porque os limites laterais aqui deram valores diferentes. Letra S. Cotangente de x. Vamos lá para o nosso ciclo trigonométrico. Se o eixo da tangente é aqui paralelo ao eixo do y, o eixo da cotangente é paralelo ao eixo do x. Agora, a projeção no primeiro e no terceiro quadrante dá positivo e no segundo e no quarto negativo. Está tendendo a π, que é aqui, pela direita. Então, eu estou me aproximando de π no terceiro quadrante. Então, estou me aproximando desse ponto aqui. O que acontece quando eu estou vindo aqui, cada vez mais próximo do π? A projeção aqui na cotangente
dá um número positivo. Quanto mais próximo eu tiver de π, maior vai ser esse número, até chegar aqui em reta paralela, que seria o eixo do x, ao eixo da cotangente. Então, esse termo aqui vai tender para mais infinito. Então, o denominador é uma constante positiva, π, mais infinito dividido por uma constante positiva, continua mais infinito. E na letra T, eu tenho a função logaritmo de x na base 3. De novo, a base do logaritmo é maior do que 1, então o gráfico da função é crescente, tem o mesmo comportamento da função ln, também corta o eixo do x em 1, e agora eu estou me aproximando de zero por aqui, por valores maiores do que zero. Para onde que vai a função logarítmica? Crescente. Esse termo aqui vai para menos infinito. E no denominador, se eu substituir o x por zero, dá raiz de π, que é uma constante positiva. Então, menos infinito dividido por uma constante positiva vai para menos infinito. Letra U. Logaritmo de x na base 2. Então, de novo, é o mesmo comportamento, porque a base 2 é maior do que 1. Então, eu tenho isso aqui. Corto o eixo do x em 1. Quando eu me aproximo de zero pela direita, vai para menos infinito. Mas aqui está em módulo. Então, esse termo aqui vai para mais infinito. E se eu substituir aqui o x por zero no denominador, vai sobrar só menos 2, uma constante negativa. Então, infinito positivo dividido por uma constante negativa vai continuar infinito, só que vai trocar o sinal, né? Menos infinito. Letra V, tem o ln de x, posso até aproveitar esse gráfico aqui, porque o comportamento é o mesmo, né? Só mudam os valores. Então, o ln de x, ao x tender a zero, vai tender a menos infinito. Só que eu tenho um sinal de menos aqui na frente. Então, tudo isso aqui vai tender a mais infinito, porque mais 2 continua mais infinito. E no denominador, 5 na 3, esse número aqui é uma constante positiva. Então, mais infinito dividido por uma constante positiva, mais infinito. Letra X, eu tenho a cossecante de x. Cossecante de x, vocês lembram o que é a cossecante? Cossecante é 1 sobre o seno de x. Então, a gente pode pensar assim, eu tenho, em cada ponto aqui, por exemplo, no primeiro quadrante, eu tenho que calcular a cossecante de 45 graus. Então, eu vou fazer a projeção da reta que é tangente ao ciclo e a projeção vai ser no eixo do seno, aqui em y. Então, a projeção está aqui. Esse é o eixo aqui que eu faço a projeção e me dá o valor da cossecante. Então, em π, aqui está o π. Só que eu estou tendendo a π no segundo quadrante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a projeção, por exemplo, desse ponto aqui, vai projetar lá no valor positivo do eixo do y. Quanto mais próximo eu tiver desse ponto aqui, π, o que vai acontecer? A reta aqui vai ficar paralela ao eixo do y. Então, aqui vai ir para, cada vez aumentando mais, indo para aqui, mais infinito.
Então, eu vou ter 2π mais infinito, continua sendo infinito. Π é um valor maior do que 3, então aqui vai ficar uma constante positiva. Então, infinito dividido por uma constante positiva vai para mais infinito. E na letra Z eu tenho da secante, a função secante. O que eu sei da secante? É 1 sobre o cosseno. Então, pegando aqui o mesmo ponto, se eu tiver esse ponto aqui, eu vou fazer a projeção da tangente ao ciclo trigonométrico agora no eixo do x, que é o mesmo do cosseno. Então, em π sobre 2, nesse ponto aqui, só que eu estou tendendo a ele por aqui, por valores menores. A projeção aqui vai ficando cada vez maior. Se eu estiver nesse ponto aqui, cada vez mais vou estar me aproximando de mais infinito, né? Por quê? Porque vai ficar uma reta paralela ao eixo do x em π meios. Mas eu estou me aproximando de π meios por valores da secante positivos. Então, isso aqui tende a mais infinito. Raiz de um número que está tendendo a infinito vai para infinito também. E aqui, se eu substituir por π sobre 2, vou ficar com 2 menos π, que vai ser uma constante negativa. Então, mais infinito dividido por uma constante negativa vai ficar menos infinito. Então, foi essa a aula de hoje e até uma próxima aula.